Pré-história. Pré-história é o estudo do passado humano anterior à utilização da escrita. Uma curiosidade é que a pré-história acaba em diferentes momentos em todo o mundo. Por exemplo, no Egito, a pré-história terminou aproximadamente em 3500 a.C., enquanto que no Brasil ela terminou em 1500 com a chegada dos portugueses, e na Nova Guiné terminou aproximadamente em 1900. A pré-história é dividida em 3 grandes fases, mas lembrando que nem todas as sociedades passaram pelas 3. Idade da Pedra Lascada ou Paleolítico, Idade da Pedra Polida ou Neolítico e Idade dos Metais. Essa classificação foi obtida pela análise feita por arqueólogos, ou seja, eles encontraram materiais feitos de pedra lascada, polida ou de metais, como o cobre, bronze e o ferro. Mas também vamos ver os estudos sobre os níveis de habilidades técnicas e o estágio social e econômico da evolução humana nas 3 fases. Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, o homem coletor. Tem a descoberta dos meios de interação com a natureza. Ele vivia em pequenos grupos nômades e se abrigava em cavernas, muitas vezes por ele mesmo construídas. Desenvolve a linguagem para se comunicar. Essa primeira linguagem é uma linguagem igual a gente está acostumado com os nenéns hoje, que são gritos para chamar a atenção, para reunir o clã em volta dele. Fabricavam utensílios de pedra, osso e madeira. Então, que apareceram os primeiros machados, martelos, lâminas cortantes, arpões, feitos de pedra lascada. Eles fabricam anzóis e agulhas de osso, arco e flecha de madeira. Usam trajes de pele para se abrigar do frio. Caça, pesca e colhe frutas e raízes como meio de vida. Inicia a arte, pintura rupestre nas cavernas, figuras de animais, de cadáveres e de cenas de caça. Muitos historiadores afirmam que essas pinturas rupestres tinham um certo relacionamento com uma religião, uma magia que eles acreditavam. Eles cultuavam que eles pintando uma caça boa na parede ia trazer essa boa caça para eles. Então, recapitulando, eles eram nômades, eles viviam da caça, coleta e pesca e moravam em cavernas. Antes de passar para o período neolítico, o homem viveu um outro estado, o mesolítico. Também é conhecido como Idade da Pedra Intermediária. Nesse período intermediário, o homem conseguiu dar grandes passos rumo ao seu desenvolvimento e sua sobrevivência. O domínio do fogo foi o maior exemplo disso. Com o fogo, o ser humano pôde espantar os animais, cozinhar sua carne, entre outros alimentos, iluminar sua habitação, além de conseguir calor nos momentos de frio mais intenso. Outros 2 grandes avanços foram o início do desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos animais. Nesse período começou a ocorrer a divisão de trabalhos por sexo dentro das comunidades, os homens ficando responsáveis pela proteção e sustento da família, enquanto as mulheres ficavam encarregadas de criar os filhos e cuidar da habitação. Neolítico, Idade da Pedra Polida. O homem desenvolve melhor técnicas de domínio sobre a natureza. Isso não foi da noite para o dia. A princípio, o cultivo de plantas e a criação de animais tinha apenas uma função de completar os alimentos obtidos por meio da coleta de frutos, da caça e da pesca. Pressionados por problemas como a exaustão do solo, os primeiros grupos de agricultores e pastores continuaram com sua vida nômade. Assim, foram difundindo seu conhecimento por várias regiões e clãs diferentes. É interessante a gente frisar como que eles descobriram a agricultura. O homem chegava em determinada planta, comia essa fruta e jogava os caroços próximo à sua residência, ao seu clã. Quando ele percebia com o passar do tempo, ali tinha nascido uma pequena plantinha. E com o decorrer dos anos, centenas de anos, eles foram vendo que daquela plantinha cresceu uma árvore. E assim eles foram aprendendo a agricultura. Mas como a tecnologia ainda era muito reduzida, eles chegaram à conclusão que a terra tinha uma hora que cansava de plantar. Eles não sabiam dar o intervalo de tempo que futuramente eles vão aprender. Então a terra não plantava para eles, não tinha mais utilidade. Então eles juntavam suas coisas e mudavam, continuando sendo nômades. O clima da terra se torna mais ameno e favorável à vida humana. Eles começaram a viver em grupos maiores, em clãs, em tribos, as primeiras aldeias, e começaram a passar de nômade para sedentário. Melhorou suas habitações. O homem ele começou a sair das cavernas e morando em casas, palafitas e paliçadas, construídas por ele. Aperfeiçoou seus utensílios de pedra, osso e madeira, polindo. Então surgiram foices,
lâminas cortantes, enxadas, machados e centenas de utensílios, entre armas e instrumentos, e utilizou o barro para fazer potes e jarros de cerâmica. É muito interessante ver essa caminhada, como a tecnologia. Ele aprendeu que pegando uma pedra e passando pela outra, ele conseguiu obter um tipo de corte mais preciso dessa pedra. Começou a polir a pedra. Ele viu que quanto mais ele fizesse, mais essa pedra ficava mais afiada e seria melhor para o seu utensílio. Começou a fazer jangada, canoa e barco e navegou pelos mares. Melhorou os trajes com a invenção dos teares manuais e faziam roupas de fibras vegetais, que é o linho e a lã. O homem fixou-se na terra e aprendeu então a desenvolver a agricultura, inclusive com o arado de tração animal. As tarefas agrícolas eram de responsabilidade das mulheres, enquanto os homens se dedicavam à caça, à pesca e a outras tarefas pesadas, como a guerra e a segurança do clã. Dedicou-se à domesticação de animais para alimentação e transporte. Com a invenção da roda, apareceram carroças rudimentares. A manifestação de religião ainda era bem primitiva, baseada em fenômenos da natureza, como o fogo, o raio, o trovão, tempestades, ventos e chuvas, e os astros. Apareceram os monumentos e construções com grandes pedras, que até hoje os historiadores acham que por motivos religiosos. Surgiram os monumentos megalíticos, são os menírias, aquelas pedras compridas levantadas verticalmente, e os dólmens, que são espécies de mesa alta feita com bloco de pedra. São grandes pedras fincadas no chão, sustentando outras pedras gigantescas. Foi o início das gigantescas construções que vão surgir com as civilizações seguintes. A arte desenvolveu-se com gravação de figuras em ossos, pedras e madeiras, e a arte na argila desenvolveu-se com modelagem de potes, vasos, estatuetas e pinturas em cerâmica. Idade dos metais. Transição da pré-história à história. As comunidades estavam tornando cada vez mais capazes de produzir além do necessário para o consumo, aumentando as sobras, e os excedentes poderiam ser trocados com outras comunidades. Porém, a crescente variedade de produção conduzia a uma importante divisão social do trabalho. O artesanato, os ofícios manuais, separando da agricultura e da pecuária. À medida que as divisões se consolidavam, ampliavam também a produção destinada a trocas, e com ela a atividade comercial. Assim, a força de trabalho humana adquiriu maior valor, ou seja, quem quisesse aumentar a quantidade de produtos precisava aumentar o número de pessoas trabalhando na produção. E o meio para conseguir essas pessoas era a guerra, que além de saquear as riquezas do inimigo, passava a ter como objetivo o aprisionamento dos vencidos para transformá-los em escravos. Com o gradativo aumento da produção mercantil, surgiu uma nova classe, não mais preocupada com a produção, mas com a troca do produto. Era a classe dos comerciantes, que promovendo a intermediação das mercadorias entre dois ou mais produtos, extraía lucro com suas atividades de intermediário. A Idade dos Metais foi assim denominada pelo conhecimento de como criar os metais. O metal pode ser tão duro como a pedra, mas tem a vantagem de poder ser modelado no processo de fusão, ter um corte mais preciso e ser bem mais duro. Assim podemos fazer um metal uma série de instrumentos em gerais muito mais duráveis e melhores do que os de pedra. O trabalho é muito complexo e requeria pessoas com conhecimentos especializados e com total disponibilidade de tempo para o serviço do metal. Assim, a metalurgia só pôde efetivar e desenvolver em comunidades voltadas para a produção de excedentes alimentares. Por quê? Porque um trabalhador que era metalúrgico, ele não podia produzir para comer, então ele tinha que se alimentar dos excedentes produzidos pelos agricultores, pecuaristas ou pescadores. Com a descoberta do uso dos minérios, como o cobre, o bronze e o ferro, o homem do Neolítico dá um grande passo para o progresso, abrindo nova era, chamada Idade dos Metais. E a Idade dos Metais é dividida em 3 grandes fases. A metalurgia do cobre. O cobre foi o primeiro metal a ser fundido em larga escala pelo homem. Sua utilização não significou a eliminação dos instrumentos de pedra, que só muito lentamente foram sendo substituídos. Metalurgia do bronze. Misturando cobre com estanho, o homem conseguiu obter o bronze. Sendo mais duro do que o cobre, o bronze era empregado na fabricação de instrumentos como espadas, lanças, martelos e etc. Metalurgia do ferro. A metalurgia do ferro em grande escala teve início somente por volta de 1500 a.C. e difundiu-se em cidades onde a vida social tornava cada vez mais complexa. As aldeias agrícolas crescem e dão lugares a centros urbanos, com vários melhoramentos.
Vão surgindo cidades-estados e pequenos reinos com um poder centralizado. Surgem novas armas, mais poderosas, o que permitiu a alguns reinos dominarem outros pela guerra, formando assim os primeiros impérios com a presença de escravos. As novas civilizações da Idade dos Metais procuram desenvolver-se perto de grandes rios e vales. A agricultura toma impulso com novas técnicas, como drenagem, irrigação e novos instrumentos. E enfim aparece o comércio, ainda à base de trocas. A navegação progride bastante com barcos à vela. E ao final da Idade dos Metais, por volta de 4000 a.C., dá o aparecimento da escrita. Então dá-se a passagem de pré-história para a história propriamente dita. Os historiadores aceitam como certo o aparecimento da escrita na Mesopotâmia e no Egito. Desenvolvimento da civilização. Civilização é a concretização histórica de um determinado nível de desenvolvimento sociocultural atingido por uma sociedade. O nível de desenvolvimento sociocultural que costuma ser utilizado para caracterizar a civilização corresponde a estágios marcados pelos seguintes eventos: o aparecimento da escrita, a formação de um Estado, produção para excedentes de troca, divisão social do trabalho com o contraste entre o campo e a cidade, e diferenciação de classes sociais, com o aparecimento de classes dominantes e de classes dominadas. As transições são lentas e graduais, como aconteceu do Paleolítico para o Neolítico e deste para a Idade dos Metais. A partir de 2000 a.C., no Vale do Tigre, do rio Eufrates e do Nilo, aconteceu a passagem para a civilização. Tudo estava mudando. Para garantir seu território, os homens pré-históricos que estabelecem as primeiras aldeias esforçaram-se muito e evoluíram no campo das descobertas. Revisão. Vamos fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos nessa videoaula. Pré-história é o estudo da história humana que antecede a invenção da escrita. É dividido em 3 grandes grupos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O Paleolítico, as ferramentas são feitas à mão e objetos encontrados na natureza: porretes, pedras lascadas, machadinhas, raspadores, lanças e etc. Sua economia é baseada na caça e na coleta. A habitação eram nômades, tinham uma vida móvel, moravam em cavernas, macambas, que são cabanas feitas de palha, pedras, muitas vezes perto de rios e lagos. Sua sociedade era de bando de coletores e caçadores, entre 25 e no máximo 100 pessoas. Mesolítico, que é aquele período transitório entre o Paleolítico e o Neolítico. Suas ferramentas também eram feitas à mão de objetos encontrados na natureza, mas tinha arco e flecha, cesta de peixes e barcos. Sua economia também era baseada na caça e na coleta. A habitação também era móvel, também eram nômades. Sua sociedade era de tribos e bandos nômades. Neolítico. As ferramentas eram feitas à mão e de objetos encontrados na natureza: cinzel, enxada, arada, foice, tear e objetos de barra, e as armas de pedra polida. Sua economia era da Revolução Neolítica, da transição para a agricultura, mas a caça, a pesca e a domesticação de animais. Sua habitação era hortas. Sua sociedade eram de tribos e aparições de grupos com líderes em algumas sociedades neolíticas no fim do período. Idade dos Metais. Idade do Bronze. Suas ferramentas eram feitas de cobre e bronze, rodas de oleiro. A sua economia era pecuária, agricultura, artesanato e comercial. A habitação eram as formações da cidade. E a sociedade eram formações de Estado. Formação do Estado começa durante o início da Idade do Bronze, do Egito e da Mesopotâmia, e durante o fim da Idade do Bronze, onde os primeiros impérios são fundados. E para finalizar, a Idade do Ferro. Suas ferramentas eram feitas de ferro e a economia era baseada em pecuária, agricultura, artesanato e comércio, e a formação das cidades. Em todos, a religião, que é a crença em vida após a morte, aparece primeiramente no fim do Paleolítico, caracterizada pela aparição de rituais de enterro de mortos e culto aos ancestrais, que a gente cultua até hoje. Nós também enterramos nossos mortos. As funções do sacerdote e serventes do santuário começam a aparecer na pré-história. Agora a gente está vendo uma imagem da transição dos materiais feitos desde o Paleolítico até a Idade dos Metais. Espero que tenham gostado da videoaula. Então até a próxima.